O reino animal é fascinante, cheio de curiosidades. A evolução das criaturas ao longo dos milhões de anos determinou o comportamento e a aparência de algumas espécies que conhecemos hoje. Mas sabemos que, diferente dos seres humanos, os animais selvagens agem por instinto, seja para se alimentar, para se defender de predadores ou manter território. E isto muitas vezes gera confrontos violentos. No vídeo de hoje trouxemos 10 batalhas épicas de animais que, por sorte, foram gravadas por câmeras. Onça-pintada versus jacaré. A onça-pintada é o maior felino do continente americano e o terceiro maior do mundo, atrás apenas do leão e do tigre. Originária das Américas, a onça-pintada pode ser encontrada principalmente no Pantanal brasileiro. Esse mamífero, que pode chegar a mais de 150 quilos, é considerado um dos predadores mais temidos do reino animal e está no topo da cadeia alimentar. Em um vídeo gravado no Pantanal mato-grossense, é possível ver que dois animais lutam entre si dentro de um rio. Logo percebe-se que se trata de uma onça-pintada e um jacaré, que tenta a todo custo se desvencilhar da forte mordida do felino. Os dois lutam por um tempo dentro da água, enquanto turistas sortudos registram um momento único. Por fim, parece mesmo que a luta do jacaré, que estava em seu habitat natural, foi em vão. A predadora mais temida do Brasil mais uma vez garantiu seu alimento. Gorila versus gorila. Na selva, os gorilas mantêm uma hierarquia. Todo bando tem seu líder, o chamado Silverback, que geralmente é o maior e mais forte de todos. Se no seu habitat natural, outro animal de mesmo porte resolve fazer uma visita, as coisas podem não acabar bem entre esses gigantes. Mas no zoológico a lei não é a mesma. Muitos gorilas considerados Silverback ficam juntos no mesmo recinto, o que pode ocasionar em cenas como essas que foram registradas por turistas que visitavam o Ohama Zoo, nos Estados Unidos. Os dois grandes primatas, que podem pesar mais de 200 quilos, trocaram diversos socos para o desespero dos visitantes que acompanharam a cena, que impressiona pela força demonstrada por esses animais. Por sorte, tudo acabou rápido e os ânimos se acalmaram. Piton versus texugo versus chacal. Se o último flagra te impressionou, preste atenção neste feito em Botswana, na África. Uma cobra piton, muito parecida com as sucuris e jiboias que temos no Brasil, está enrolada em um texugo na tentativa de matá-lo por estrangulamento, já que essa espécie de cobra não possui veneno. Os dois animais estão lutando incessantemente quando de repente surge um chacal que chama a atenção da grande cobra. Algum tempo depois, o pequeno texugo consegue se desvencilhar do réptil e então uma verdadeira batalha começa. Os dois mamíferos passam a lutar para saber quem leva a cobra do almoço, que por sua vez se vê atacada por todos os lados. O pequeno texugo parece disposto a lutar pelo alimento e parte para cima do chacal, que agora tem uma companhia. No final de caça, o pequeno texugo virou caçador e levou a melhor sobre o chacal e possivelmente devorou a enorme serpente. Canguru versus canguru. Em uma lista de batalhas selvagens não poderia faltar o canguru, considerado o boxeador do reino animal. Neste vídeo gravado em um parque, dois grandes machos começam a trocar socos e chutes violentos por alguns instantes, até que outro personagem entra em cena e resolve participar da briga e entra no meio dos dois sem pedir licença. Quando um dos cangurus decide deixar o embate, começa mais uma batalha mano a mano. Pelo jeito, esses boxeadores estavam apenas passando o tempo, já que a luta acaba rapidamente. Urso versus urso. Apesar de parecer animais fofos, os ursos podem ser extremamente agressivos quando se sentem ameaçados. Sua boca com dentes enormes e suas garras afiadas podem dilacerar facilmente seu alimento, que varia de mariposas, larvas, pequenos roedores até grandes animais, como cervos e alces. Os ursos são solitários e não costumam compartilhar o território que ocupam. Quando outro exemplar da espécie se aproxima, a
coisa pode ficar feia para um dos lados. Foi exatamente o que o fotógrafo da natureza, Tiro Paikkanen, registrou na Finlândia. A ideia era registrar o comportamento de um dos ursos pardos que estava no local, mas a presença de outro animal fez com que o primeiro se sentisse ameaçado. Logo eles se encararam, ficaram de pé para ver qual era maior e começaram uma luta feroz. Após alguns instantes de mordidas e patadas um no outro, o urso menor se escondeu atrás de uma árvore, aparentemente exausto. Assim que o outro urso deu as costas e saiu tranquilamente, ele saiu em disparada, pois sabia que não venceria o confronto. Cobra versus mangusto. Se você não conhece o mangusto, vale uma breve apresentação. Esse pequeno mamífero chega a 75 centímetros de comprimento e pesa pouco mais de 2 quilos. Faz parte da família dos suricatos e pode ser encontrado na África e na Ásia. Em um vídeo que circula na internet, é possível ver o animal cercando uma cobra em uma estrada. Mas essa não é uma cobra qualquer, é a mamba negra, uma das cobras mais venenosas do mundo, que pode matar um ser humano em questão de horas. Apesar disso, o mangusto tem um trunfo nesta batalha. Devido a uma adaptação, ele pode suportar pequenas quantidades de veneno, o que faz dele um predador em potencial. Após algum tempo se encarando, a luta começa. A cobra ataca algumas vezes, até que em uma investida rápida, os dois se enrolam e a cobra não levanta mais. Com apenas uma mordida, o mangusto venceu a batalha contra a temida mamba negra. Escorpião versus formiga verde. Quando outro inseto invade o território das formigas verdes, uma coisa é certa: ou será expulso ou será morto por elas. Esse escorpião da árvore tentou a sorte ficando perto de uma colônia desses insetos que mordem tudo que vem pela frente. Uma das formigas verdes sente a presença do intruso e tenta a sorte mordendo uma das patas do escorpião, que rapidamente se defende e elimina seu oponente. O que ele não esperava é que a morte da pequena soaria como um alarme, atraindo toda a colônia para cima dele. Apesar de lutar e tentar atacar com o veneno que fica na ponta de sua cauda contra as formigas, foi em vão, já que são muito pequenas. Neste caso, a união das formigas fez a força, e quase que não sobra nem mesmo uma garra do artrópode. Rinoceronte versus rinoceronte. Os rinocerontes são animais enormes, que chegam a pesar 2 toneladas, dependendo da espécie. Os africanos geralmente são mais agressivos que os demais, principalmente quando se sentem ameaçados por outro que invada seu território, já que são animais solitários. Em um vídeo gravado na África, é possível ver uma fêmea de rinoceronte branco com seu filhote no meio de uma estrada. Momentos depois, surge um macho da espécie que fica por perto. De repente, uma luta brutal começa entre os dois. Para piorar, o macho ataca o pequeno filhote que parece não se machucar e corre dali extremamente assustado. A batalha continuou por alguns minutos, com os dois animais desferindo cabeçadas e chifradas violentas um no outro. Ao final, o único que ganhou foi o turista, que presenciou esse momento único da natureza selvagem. Tubarão versus polvo. Sabemos como os polvos são animais inteligentes, e isso pode ficar ainda mais evidente quando se sentem ameaçados. Um tubarão-gato listrado está caçando na vegetação rasteira do oceano até que encontra o octópode e dá início a uma batalha pela sobrevivência. Apesar de pego pelo inimigo, o polvo coloca os tentáculos sobre as guelras do tubarão, o impedindo de respirar e o obrigando a soltar o polvo, que rapidamente foge dali, mas ainda está em risco. Por se sentir ameaçado e exposto, o animal faz algo realmente impressionante. O octópode faz um esconderijo de conchas e fica praticamente imperceptível, mas nem tanto. O tubarão sente a presa, a encontra, mas é confundido pelas conchas. Nesta batalha dos mares, o mais inteligente venceu. Tigre versus urso. No mundo animal, um local que funciona como bebedouro para diversos animais pode ser muito valioso, mas algumas espécies podem não gostar da aproximação de outros animais. Um vídeo gravado por turistas em um parque florestal na Índia mostra um desses momentos de tensão. Uma mamãe ursa da espécie conhecida como urso beiçudo e seu filhote foram a um bebedouro se refrescar, mas lá encontram um grande tigre que não curtiu muito os visitantes e os atacou. Para
Para defender seu filhote, a mamãe ursa não recuou e iniciou uma batalha violenta contra o grande felino. O tigre parece levar a melhor no confronto e passa boa parte do combate sobre sua adversária, que quando consegue se soltar, não recua e também ataca o tigre, que recua em direção à água. Ao final do confronto, nenhum dos animais morreram, mas ambos ficaram gravemente feridos. E aí, qual seria a sua reação